A gente vai continuar hoje. Eu estou pregando, esse ano eu ainda não preguei, aqui no domingo, no curso de celebração, nenhuma série esse ano. A gente não pregou nenhuma série ainda. Já falamos muito sobre legado, mas de assuntos diferentes. Mas eu comecei uma série no Tadel, que hoje é o terceiro domingo, e essa série eu titulei ela como uma igreja com propósito. Então, você que não falta no Tadel, você vai saber que hoje é a terceira sessão dessa série que a gente está pregando. Eu também não sei até quando eu vou pregar ela, mas enquanto eu achar que deve, a gente vai continuar aí para os próximos domingos, tá bom? Naquele primeiro domingo, eu falei sobre a igreja com propósito, é uma igreja que ela dá fruto. Diga assim, uma igreja com propósito é uma igreja que dá fruto. Então, Deus nos chamou, eu falei naquele domingo que Deus poderia fazer qualquer coisa sem nós, Ele tem poder para isso. Mas eu também não sei o porquê que Ele decidiu usar o homem e a mulher como um aliado dele, como um parceiro. Paulo vai dizer que nós somos cooperadores. Esse prefixo co quer dizer opera junto com o Espírito Santo. Então, Deus decidiu, não sei porquê, que vai ter que usar o Felipe, vai ter que usar o Diego, vai ter que usar a Vitória, para poder ser parceiros nesse processo ministerial. Então, Deus nos chamou para que a gente possa dar fruto. Eu falei também domingo passado para os irmãos, que foi o segundo ponto, que uma igreja com propósito é uma igreja unânime no serviço. Diga assim, uma igreja com propósito é uma igreja unânime no serviço. O que é isso? Ninguém fica parado, está todo mundo em movimento. Pensa comigo, por exemplo, vamos dizer que essa caixa aqui é muito pesada. Pense que isso aqui fosse, por exemplo, 500 quilos, fosse maior de 500 quilos. Então, o que é todo mundo unânime? Eu chamo alguns irmãos, homens fortes, vamos levantar esse peso aqui. Então, todo mundo pega, com força de igualdade, para que a gente possa levantar essa caixa e colocar onde ela tem que estar. O que não seria unanimidade do serviço? Alguém pega e fica só com a mão assim por cima, assim, ó. Quer dizer, ninguém está fazendo força. O que é unanimidade? Eu estou no reino de Deus, realmente levando a sério, evangelizando, buscando o Espírito Santo, assíduo no meu life, vindo por celebração, fazendo a escola da igreja, que é esse dia de segunda-feira. Então, isso é uma unanimidade. Todo mundo junto no mesmo propósito. Quem está comigo, diga amém, Jesus. E hoje eu vou continuar o terceiro ponto hoje, falando para você que uma igreja com propósito, ela é movida pelo amor. Diga assim, uma igreja com propósito é movida pelo amor. Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero que você fique muito atento, porque o companheirismo bíblico, gente, compreende sermos tão comprometidos uns com os outros, quanto nós somos com Cristo. Não existe um compromisso, gente, vertical, que vai me impedir de ter um compromisso horizontal. Quer dizer, eu tenho que estar muito bem com Jesus, buscando o Espírito Santo, para que eu possa ter um compromisso também com os meus irmãos. Nós temos uma passagem bíblica muito conhecida, João capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo, não é isso? De tal maneira que deu o quê? O seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Sobre esse versículo eu falo no meu livro Paternidade, que essa palavra porquê expressa uma maior explicação. Porque Deus, a palavra Deus fala do maior ser, amor, o maior mandamento, o mundo, o nosso maior alvo do amor de Deus. Eu falo que de tal maneira fala de uma maior intensidade, que deu, fala da maior dádiva, o seu Filho unigênito, ou seja, a sua expressão de amor, para que todo aquele, fala de uma maior abrangência, que nele crê, fala de uma maior condição, não pereça, maior condenação, mas tenha maior conquista, a vida eterna, nossa maior esperança. Então, esse versículo, ele realmente é uma luz, é um clássico do cristianismo sobre a expressão do amor de Deus. Agora, por que eu leio esse versículo para os irmãos aqui agora? Porque nós esquecemos, quando a gente fica muito focado em João 3,16, nós esquecemos de 1 João 3,16. Diga assim, 1 João 3,16. Então, olha só comigo. O Evangelho de João é o quarto evangelho do Novo Testamento. A gente fala muito de 3,16, mas quando eu vou lá para o final, lá perto do Apocalipse, que é 1 João
3,16. Olha o que diz lá em 1 João 3,16, algo muito forte. Diz: nisto conhecemos o amor que Cristo deu o quê, gente? A sua vida por... Ok? Por quem? E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Observe, tanto o Evangelho de São João 3,16, quanto também 1 João 3,16, vai falar do amor. Claro que o mesmo autor, João, a gente fala das cartas joaninas, né, essas cartas que ele escreveu, mas ele vai realmente realçar o amor de Deus, retratado lá em João 3,16. Ele realmente demonstra que esse amor é de uma magnitude gigantesca. Quando a gente vê esse versículo, a gente entende que, teologicamente, isso destaca a centralidade do amor, do amor sacrificial de Cristo, lá na cruz do Calvário, porque Deus amou, vai focar realmente no ato de Cristo, né, de realmente ser aquele cordeiro entregue de uma vez por toda para a remissão dos nossos pecados, para nos dar realmente salvação eterna, redenção espiritual. Mas é interessante que, além disso, a gente pode observar a expressão que nós devemos dar a vida pelos outros. Isso aqui, gente, nos ensina o que a gente chama de responsabilidade cristã. Então, o ato de eu dar a minha vida pelos irmãos é uma clássica representatividade que nós temos responsabilidades uns com os outros. O Enzo está com 7 anos de idade. Eu já dei minha vida para o Enzo quase 8 anos. A minha esposa do mesmo jeito. Quem é pai já deu a vida pelo filho. E quando seu filho, desde o ventre, já estava no ventre da mãe, já estávamos dando nossa vida por ele, trabalhando por eles, orando por eles, comprando as coisinhas para eles. Então, olha só. Então, isso fala o quê? Numa família existem responsabilidades uns com os outros. Está me entendendo aqui, gente? Então, Jesus deu... E agora nós, o mesmo João vai ensinar o seguinte: nós devemos dar a nossa vida uns pelos outros. Mas em contrapartida também, ele vai falar sobre o quê? Quando a gente, da mesma forma que Jesus foi entregue como um sacrifício perfeito, quando eu entrego a minha vida pelos irmãos, isso também fala de quê, gente? Do amor sacrificial. Porque nem sempre o amor, ele é um objeto fácil de entrega. Aliás, a gente fala muito para as pessoas: eu te amo, não é isso? Eu te amo. Fala para o filho, para alguém. Mas olha, só uma mãe sabe o que é uma criança com meses, de madrugada, com diarreia, com prisão, como é que chama? Prisão de ventre. Só ela sabe, levanta, meu Deus, eu lembro que a Andresa levantava, o Enzo mamava direto, levantava, e depois a Andresa dormia, pegava o Enzo e ficava andando em Fortaleza com o Enzo, e o Enzo, eu falava assim para a Andresa: o Enzo dormiu? Aí ela falava assim, ó. Ele estava bem assim, ó. Eu digo, meu Deus, a gente que é pai, a gente sabe quanto dá trabalho. Então, somente alguém que ama entende que esse amor é sacrificial. Mas eu quero ainda aprofundar um pouquinho para você entender o que é dar vida pelo próximo. Tem tantas maneiras de dar vida pelo próximo, mas eu preferi colocar algumas aqui para a gente poder analisar juntos agora. Eu só consigo dar minha vida por alguém quando eu tenho compaixão, gente. Você concorda comigo? O que é compaixão? É o ato da gente olhar para a pessoa com misericórdia. A Bíblia diz que quando Jesus olhava para a multidão que estava faminta, ele teve compaixão. Ele percebeu que aquela multidão era como se fosse um monte de ovelhas sem pastor. Então, o que me faz, por exemplo, estar no ministério atuante? É compaixão. É olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia, com um olhar de carinho. Mesmo a pessoa pecando, pisando na bola, a gente não olha para ela com um olhar de condenação. Você lembra que quando Pedro traiu Jesus, eu gosto daquela ideia de que quando o galo canta, eu já falei que tempos atrás naquela outra igreja, o que é o cantar do galo, possivelmente, mas de alguma forma é um despertar. E aí quando o galo canta, Jesus olha para Pedro, e naquele momento Pedro se arrepende. Então aquele olhar é um olhar de quê? De compaixão. Pedro, você ainda não está preparado, mas eu já te vejo como alguém preparado. Isso aqui é muito forte. O segundo ponto que a gente pode dar vida pelo próximo, que pode comprovar isso, gente, é praticando a caridade. Nós evangélicos quase não usamos essa palavra caridade, mas ela é bíblica. Né? Então, assim, não é simplesmente uma expressão da igreja católica, é uma expressão cristã. E o que é caridade? Por exemplo, aqui na igreja nós temos o nosso ministério Amor em Ação. A Débora, levanta a mão aqui, Débora. A Débora lidera esse ministério, o Diego apoia ela também. E então,
Inclusive, domingo que vem a gente vai exercer a caridade aqui. Todo primeiro domingo a gente traz o quê? Alimentos. Muitos têm trazido dinheiro. Isso é maravilhoso, porque com dinheiro na conta da igreja, que a gente, só para vocês entenderem, irmãos, só para a gente prestar conta, é tudo que entra aqui, naquele domingo que vem, que entra na conta, no banco Cora, todo domingo, não é isso, Débora? Quando chega em casa, lá para as 10 da noite, eu passo tudo para a Débora, para a conta pessoal da Débora. Então, esse dinheiro não fica na conta da igreja. Então, a Débora ela passa para mim todo mês relatório. Watson, nós temos, entrou tanto esse mês, nós temos tanto no caixa, então nós temos isso aqui de valor que a igreja tem para poder abençoar. Então, quando alguém precisa, a gente liga para a Débora, tem quanto aí no caixa? Às vezes, quando eu esqueço que tem que trazer para o seu relatório, e aí a gente tem essa informação mensal para poder, de alguma forma, abençoar as pessoas. Então, isso aqui é praticar a caridade, né? Algo interessante. Falando sobre caridade, a gente teve no mundo aí, até 1997, não era evangélica, era uma católica, mas a gente pode aprender com ela, tá? É Madre Teresa de Calcutá. Interessante que Madre Teresa de Calcutá, ela era uma albanesa naturalizada indiana. Calcutá, talvez você não sabe, é uma região muito pobre da Índia, muita miséria mesmo, assim, terrível, a questão social pesada, né, muita escassez. Então, ela dedicou anos da vida dela na Índia, na cidade, na região de Calcutá, e ela falava algo interessante, ela dizia, abre aspas, não é o que você faz, mas quanto amor você dedica no que faz realmente isso que importa. A gente pode fazer coisas maravilhosas, se não entrega amor, parece que não tem muito gosto. Por exemplo, para você talvez você lembre da comida da sua mãe. Talvez a sua mãe não era como a minha, uma exímia cozinheira. Talvez a sua mãe nem cozinhava muito bem, mas quando ela fazia uma comidinha para você, você fala assim, caramba, eu não entendo. Por que essa comida é tão gostosa? Algumas mães aproveitam para falar o seguinte, porque eu entrego com amor. Então, quando a gente entrega algo com amor, gente, isso demonstra o quê? Isso é uma expressão de caridade. E é interessante que essa mulher, a Madre Teresa de Calcutá, em 2015, essa organização dela atingiu 139 países. Em 2015, ela morreu em 97. Ou seja, só abrindo um parênteses, lembra aquela questão do legado? O que é legado? Legado é quando o morto ainda vive. Morreu fisicamente, pastor Melvin morreu em 2008. Morreu fisicamente, e a história continua. E os ensinos continuam, a missão continua. Ela morreu em 97, em 2015, 5.000 pessoas faziam parte dessa equipe social dela, trabalhando em 139 países. Olha que missionária. Ela foi conhecida na igreja com o codinome de a Santa das Sarjetas. Ou seja, ela era uma pessoa que dedicou realmente a uma classe muito carente no mundo. A gente precisa aprender com isso aí. Mas voltando aqui para o nosso assunto central, o que é dar vida pelo próximo? Terceiro, perdoar o ofensor. Não vou entrar aqui muito aqui, mas se eu amo realmente alguém, eu vou perdoar aquela pessoa. Quarto ponto, melhor dizendo, toda vez que existe amor, existe investimento financeiro. Por exemplo, se eu amo a minha esposa, e eu a amo muito, toda vez que ela quiser sair para algum local, se tiver no meu orçamento, eu tenho a alegria de sair com ela. Porque a gente não mede esforço quando a gente ama. A gente não mede esforço. Quando o filho pede algo, às vezes a gente não pode naquele momento. A gente fala, filho, espera um pouquinho que eu vou trabalhar e vou lhe dar. Porque nós amamos. Então, sempre, gente, o amor, ele é demonstrado no que diz respeito à questão financeira. Um outro ponto que eu quero também analisar com os irmãos aqui, sobre essa questão do que é dar vida pelo próximo. Então, tem muito a ver, como eu falei agora, com a questão de dinheiro, mas também com a educação bíblica. E o que é educação bíblica? Exatamente a gente investir um tempo para poder abençoar as pessoas. Então, se eu amo alguém, eu vou ensinar a palavra. Se uma igreja ama os seus membros, ela vai ter programas de ensino. Aliás, para quem está conosco, nós estamos na segunda-feira como uma noite de ensino da igreja. Estamos com 2 turmas online, funcionando perfeitamente. Tem uma delas que tem, eu acho que 30... Quantas pessoas? 35 mais ou menos, é? Panorama? 34 pessoas nessa turma, fora o professor com o professor.
Mais de 30 aqui da igreja, né? Mais de 30 estudando segunda-feira, de 8 às 9h30, quase 10 horas da noite, porque nós entendemos que o amor vai me levar a uma exposição bíblica. Se eu amo o Enzo, nunca vou deixar o Enzo só assistindo desenho. Senta aqui, Enzo, vamos estudar a palavra. Então, isso é o quê? É uma demonstração de amor. Para a gente finalizar esse ponto aqui, o amor, o que é dar vida pelo próximo também? É investir seu tempo na vida das pessoas. Tempo como? Aconselhando, discipulando, ouvindo, visitando as pessoas e tendo comunhão. Gente, para muitos de nós, o tempo, talvez ele é um dos bens mais preciosos. Porque tem a ver com a minha própria vida. Porque o dinheiro, por exemplo, existem pessoas que dão dinheiro, fazem obra de caridade, mas porque falta, porque sobra para elas. Então, para um empresário grande, ele dá 5 mil reais, 5 mil reais o cara gasta numa noite no restaurante. Não pesa, mas muitas vezes a gente dá o tempo nosso para alguém, é algo desafiador. Eu tenho um amigo aqui, em Fortaleza, aqui em João Pessoa, que eu conheci ele, logo que eu cheguei aqui, antes de eu vir para cá, eu conheci ele, e aí, ele é de uma outra igreja. Então, ele estava com um problema no casamento, eu reuni com ele na sexta-feira, reunimos à tarde, só eu e ele, batemos um bom papo. Falei, então, quero conversar agora com você e sua esposa amanhã. Mas ontem, eu marquei com ele 8 da manhã. Gente, eu levantei ontem pela fé. Eu levantei cedo, assim, eu olhei, eu falei, e agora? Será que eu vou dar mensagem? Assim, remarco. E aquilo dentro de mim, o amor que você vai pregar amanhã. O amor é o quê? É sacrifício. E eu pensei assim, puxa, mas eu podia remarcar tudo. Quando foi 7h30, eu estava já arrumado, fulano de tal, tudo certo, tudo certo. Cheguei em casa, eram mais de 10 da manhã, né? Reuni porque o amor tem a ver com entrega do tempo. Tem a ver com você sair cedo da cama. Tem a ver, muitas vezes, com você ir tarde para a cama. Então, quer dizer, o amor vai tirar da gente, muitas vezes, aquele conforto, aquela comodidade. Quem está me entendendo aqui? Está todo mundo me entendendo aqui? Então, olha só, a igreja local, ela é, gente, uma sala de aula onde nós estamos aprendendo a nos relacionar como família de Deus. Essa igreja aqui, ela é um laboratório para a prática de quê? Do altruísmo e do amor compassivo. Então, da mesma forma que numa família existe, às vezes, desavença, às vezes um fala alto com o outro, às vezes talvez uma má compreensão do que um fala que o outro entendeu, na igreja do mesmo jeito. Então aqui é um laboratório para a gente poder se afunilar e sermos pessoas muito abençoadas. Então, só para a gente finalizar esse ponto, investir tempo talvez é o maior bem que você dá para alguém. Toda vez que você senta para ouvir uma pessoa, eu tenho aqui na igreja, a gente tem uma irmã que é psicóloga aqui. Ela falou para mim um dia desse, Watson, você sabia que muita gente é psicóloga há muitos anos, ela atuou mais de 20 anos profissionalmente. Ela falou, muita gente só quer que você ouça ela. Você senta, a pessoa fala, você fica só, depois você ora com ela, só não fala nada. Ela só quer alguém para desabafar. Para isso é preciso o quê? Tempo. E o tempo é uma prova de amor. Então, olha só, essa expressão, gente, uns com os outros na Bíblia, e também as suas variantes, dizem que ela aparece 55 vezes no Novo Testamento. Uns com os outros, uns com os outros. Ela falando o seguinte, olha, é preciso uma interatividade entre a igreja para que as coisas possam acontecer. Então nós somos ordenados, por exemplo, a amar uns aos outros, a orar uns pelos outros, incentivar uns aos outros, saudar uns aos outros, servir uns aos outros, ensinar uns aos outros, aceitar uns aos outros, honrar uns aos outros, perdoar uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros, dedicar ao amor uns aos outros e tantas outras coisas nós somos ensinados uns aos outros, uns aos outros. Por que isso é importante a gente entender? Porque a sociedade nos leva muito para o individualismo. Teve aí uma música no Brasil sobre uma cantora lá da minha região do Pará, que está causando no Brasil. Mas naquela música, eu já ouvi aquela música umas 3 vezes, fico os olhos fechados ouvindo,
E ela fala realmente de quê? De que a igreja às vezes está pensando só em si mesma. Para mim. Eu faço as campanhas para mim. Eu oro por mim. Irmão, eu estou visitando algumas igrejas. Quando eu estou a caminho daquelas igrejas, eu estive numa igreja hoje muito boa de manhã. Eu vou orando por aquela igreja. Eu não quero orar pela minha igreja. Deus abençoa aquela igreja, abençoa o pastor, que o culto seja forte hoje, que seja bênção. Chega lá, eu oferto na igreja também, eu oro, abençoo, porque eu entendo que nós devemos entender que o Espírito Santo nos leva a uma comunhão uns com os outros. Então, só que o mundo nos leva para o individualismo. Eu penso em mim, eu oro só pela minha família, eu só penso na minha família. Quer dizer, nós temos que abrir um pouco essa lente, que nós somos o quê? Uma família macro. Então, se a igreja quer ganhar multidões para Cristo, meus irmãos, ela precisa ser uma igreja amorosa com os de fora. E olha só, interessante, essa questão de ser amoroso é algo muito sério. Porque tem muita gente que vai vir para a igreja muito torta. E aqui é um local, aqui a igreja, toda igreja boa, como essa aqui, é uma igreja de ex-pessoas. Eis aquilo, todo mundo aqui é ex, no que diz respeito a algum tipo de pecado. Então, nós temos que ser amorosos para poder o quê? Reter essas pessoas. Então, nós não vamos aceitar o pecado, mas nós também não vamos espancar, excomungar, expulsar o pecador. O que muitas igrejas têm feito? As pessoas chegam com seus pecados, são confrontadas, não querem, então os pastores disciplina, expulsa, os irmãos brigam uns com os outros, manda sair da igreja. Quer dizer, esse tipo de igreja não cresce. Você conhece igrejas por aí no Brasil, que tem talvez 30 anos, 40 anos, e está lá 20 pessoas lá. Alguém conhece igreja assim? Não cresce porque não sabe ser amorosa com as pessoas. Então a igreja deve ser um lugar, gente, de pessoas feridas mesmo. Pessoas que vão chegar, claro, vão ser transformadas aqui, mas pessoas que vão chegar desesperados, desencorajados, deprimidos, frustrados, confusos. Eles precisam chegar aqui e sentir o quê? Aceitos, orientados, confrontados em amor, mas não excomungados. Eles precisam ser abraçados aqui. Diga assim: eu vou abraçar todos os pecadores que chegarem à minha igreja. Então, amar não significa, gente, abrir mão, por exemplo, de algumas preferências que eu tenho, abrir mão, muitas vezes, do conforto que eu tenho. Lembra que eu queria ficar em casa ontem, mais tarde? Eu saí, não é nem pessoa da igreja, porque não é a Paz Church, é uma pessoa que precisa de Jesus. Alguém que entendeu num pastor uma figura de pessoa confiante para poder abrir o coração e ser ouvido. Então, amar significa abrir mão, muitas vezes, da nossa segurança. Abrir mão, por exemplo, do dinheiro, da energia de tempo em benefício do outro. Isso é amor. As igrejas que estão crescendo, gente, elas encontraram um denominador comum. Elas estão atendendo às necessidades das pessoas. É por isso que nós estamos trabalhando como Paz Church no Brasil, para não só atender às necessidades espirituais, mas atender no que diz respeito à questão social, à questão, muitas vezes na área de saúde, muitas vezes, por exemplo, a questão no que diz respeito a alimento, enfim, a informação, porque nós entendemos que o ser humano precisa ser atendido às suas necessidades. Então, só para você entender sobre a questão do amor, não foram os pregos que seguraram Jesus na cruz. Quando nós aprendemos isso, que o que segurou Jesus na cruz do Calvário não foram os pregos, foi o amor pelas pessoas. Por que não foram os pregos? Porque ele poderia a qualquer hora chamar anjos para nem passar por aquilo, então no processo que estava passando, para poder se livrar daquele problema. O que segurou Jesus lá na cruz foi o amor e não os pregos. Então, o que me faz segurar no ministério? É o amor por Jesus e pelas pessoas. Diga assim: o amor por Jesus e pelas pessoas. Então, meus irmãos, as pessoas elas estão procurando libertação do medo, da culpa, da preocupação, do ressentimento, do desencorajamento, da solidão. E se a igreja não estiver atenta para poder atender essas necessidades, nós vamos perder muitas pessoas. Então, eu quero deixar para você essa palavra hoje, que nós possamos entender claramente que o terceiro ponto de uma igreja que quer crescer, uma igreja com propósito, é uma igreja que atua pelo amor da palavra.
Amém, queridos? Fique em pé agora, eu quero orar por você. No domingo que vem, nós vamos, eu lembrei aqui agora, nós vamos ter, o pastor vai estar falando aqui no vídeo, a gente geralmente tem na última terça do mês, fora as férias, vai voltar agora, né, pastor Angélica? Vamos ter essa semana a terça live com o pastor Ibe na terça-feira. Então, aquele vídeo, nós vamos passar aqui no Tadeu na próxima semana, em nome de Jesus. Eu lembrei aqui agora, para a gente poder estar andando com nossa liderança, em nome de Jesus. Tá? Deixa eu orar com você aqui agora. Peça para que o Espírito Santo possa te ajudar a ter esse coração de amor. Amém, queridos? Então, peça, a Bíblia diz que a gente tem que pedir. O pastor ele fala muito sobre isso, que quando ele começou o ministério, ele era muito duro. E ele fala que ele pedia muito, Deus me dê amor pelas pessoas. Ele é conhecido no Brasil, o nosso pastor presidente, como um pastor do amor. Né? Então, vamos orar para que possamos ter amor pelas pessoas. E que esse amor não seja, meus irmãos, um amor de palavras, né? Mas que seja um amor de verdade. Então, toda vez que você for dormir bem tarde, você acordar bem cedo, que você talvez vai tirar o seu conforto para poder ouvir alguém, lembre, e isso você está amando a Jesus. Porque a Bíblia diz que quando a gente faz a um desses pequeninos, nem se for somente dar um copo de água fria, melhor dizendo, um copo com água fria, né? A Bíblia diz que a gente não vai deixar de receber o nosso galardão. Então, que você possa ter consciência disso em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer por essa reunião abençoada. Nós declaramos, Pai, que nós somos uma igreja com propósito. Uma igreja que não veio para essa cidade, como eu já falei para o Senhor, Pai, dezenas ou centenas de vezes. Eu não estou aqui, os meus irmãos não estão aqui para poder brincar de igreja, para poder montar um grupinho de pessoas, para estar só conversando uns com os outros. Isso é importante, sim, mas o nosso ponto principal, o nosso propósito como igreja, é fazer discípulos do Senhor. É realmente sermos uma igreja apaixonada por almas, uma igreja desesperada pela presença manifesta do Espírito Santo. Nós oramos, Pai, que cada um de nós possamos ser batizados nessa tarde com amor pelas pessoas. Nós vemos pessoas, Pai, contemporâneas nossa, como Madre Teresa de Calcutá, uma missionária que deu a sua vida, Pai, para pessoas, para poder impactar milhares de pessoas. Nós olhamos para essas pessoas, Pai, como referenciais. Nós respeitamos o legado delas para a sociedade. Nós oramos que nós possamos ter, Pai, também missionários abençoados. Missionários que possamos fazer a Tua obra com amor, com dedicação, com esmero. E que possamos, Pai, não medir esforços, não medir tempo, dinheiro. Pai, que possamos nos entregar ao próximo como o Senhor se entregou por nós na cruz do Calvário. Nós oramos, Pai, que tenhamos uma semana de lives abençoadas, de muita alegria, de muita comunhão, de muito gozo. Ora agora também, meu irmão, pelo culto de celebração daqui a pouquinho, tá bom? Vamos orar que seja um culto abençoado. Oramos também pelo nosso culto de celebração, Pai, agora que vai ter daqui a pouco. Oramos por muitos convidados, Pai. Oramos que nossos membros possam estar aqui, Pai, famintos pela Tua palavra. Que seja um momento de louvor extraordinário. Que cada ministério que vai estar atuando, o ministério, Pai, da atmosfera, o Pais Kids, o culto do Pais Kids, Pai, o ministério de louvor e adoração, de intercessão da palavra, que todos nós possamos estar unânimes hoje, Pai, entregando ao Senhor o nosso melhor, em nome de Jesus. Diga assim: eu declaro que eu sou cheio de amor. Diga assim: meu life é cheio de amor pelas pessoas. Aplauda bem forte ao Senhor, em nome de Jesus. E até daqui a pouquinho, em nome de Jesus, queridos.